Parte de nós, de mim e de você, a mudança que queremos ver no mundo. Nesse programa você conhecerá pessoas que, juntamente com os padres Antonello e João Henrique, tornaram palpável o sonho de Deus de criar nesse tempo uma aliança entre pobres e ricos, entre centro e periferia, entre o céu e a terra. Quando senti o chamado para o sacerdócio, desde o começo, eu senti que o meu sacerdócio tinha que ser missionário. Quando o Senhor me enviou, através da vontade de Deus, pelos superiores no Brasil, o desejo era mesmo de poder cuidar de forma particular deste povo, levando a experiência deste amor maravilhoso que Deus colocou no meu coração. Começar uma comunidade que possa servir aos últimos, aos mais pobres, seja espiritualmente como materialmente. É o caminho não somente meu, de Padre Henrique, mas de todos aqueles que, a um certo ponto, fazem uma escolha forte e que querem realizar os sonhos deles. Né? É evidente quantas almas, quantas pessoas, quantas famílias, através deste movimento, encontrar a luz, encontrar a vida. Não? Todas as vezes que isso me chega, eu penso isso. O que seria se eu não tivesse falado sim desses irmãos? E de tantos jovens que encontraram na aliança o próprio carisma. Uma vez que decidimos de começar, pensamos logo a determinadas pessoas. Telefonamos a Mary, por exemplo, é interessantíssimo, porque Mary, várias vezes, ela tentou me procurando, dizendo: padre, por que não começamos alguma coisa? Sendo que eu não queria começar nada, ela já estava procurando um convento porque sentia de se consagrar a Deus, né? Então, já em 96, né, eu fiz a minha experiência com Deus, porque eu vivia numa vida do mundo, das bebedeiras, né, uma vida devasta e distante de Deus. Né? Então, fiz um encontro querigmático, que foi o meu reencontro com Deus. Ali eu comecei doando a minha vida, porque o que eu vivi naquela experiência, eu queria que muitos outros jovens também pudessem fazer essa experiência. E logo, né, em 96 mesmo, os padres chegaram na minha paróquia para executar um trabalho missionário. Ali nós começamos também a trabalhar numa área de periferia, na zona sul de São Paulo, com os jovens que também estavam na criminalidade. Então, assim, isso foi enriquecendo muito o meu coração. Então, eu vi que eu queria dar a minha vida para isso. E fui em busca, né? Fui parar em outras comunidades, outras congregações, para tentar discernir onde é que Deus queria que eu doasse a minha vida. E o padre Antonello ligou falando que ia iniciar com um grupo de pessoas um tempo de oração para discernir se era a vontade de Deus a abertura de uma comunidade. Eu lembro que naquele tempo morava, falo do ano 1999, morava na Consolação, aqui em São Paulo, e celebrava a missa de meio-dia. Tinha um monte de povo que vinha à missa, porque eu celebrava 40 minutos, e o povo vinha para escutar a pregação, etc. E naquele dia, na missa, tinha Bia e Fernando. E logo ele começou a missa e tal, ele foi na homilia, ele desceu, né, e começou a falar do sonho dele de ter uma comunidade. E nós estávamos no primeiro banco, a Bia estava chorando muito, eu estava prestando atenção, e ele vira para nós: qual é o seu nome? Ana Beatriz. E o seu nome? Fernando. Se eu convidasse vocês para fazer parte dessa comunidade, vocês viriam? Foi pontado o dedo, dizendo: Deus nos chama, estão dispostos a dizer? E eles falaram: sim, estamos dispostos. E Bia e Fernando várias vezes me dizem que nem sabia o que significava a vida comunitária, o que era. Para dizer como as coisas de Deus são
são, diria, quase esquisitas, né? O Padre Antonello me apresentou alguns papéis que ele tinha escrito sobre o que Deus estava pedindo para ele. E quando eu lia as folhas que o Padre Antonello escrevia, eu falava, meu Deus, é isso que eu quero. A gente não sabia nada, nem ele sabia nada, porque a gente fazia parte de uma outra comunidade. E lendo aqueles escritos que o Padre Antonello escreveu, né, falando da dimensão carismática, dos pobres, dessa liberdade no espírito, de expressar aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, mas dentro de um carisma, foi algo transbordante, né? Eu falei, padre, vamos começar logo com essa comunidade, é isso que Deus quer pra gente, mas Deus ainda pediu um tempo. Depois dos 40 dias de discernimento que nós fizemos, né, no finalzinho do ano 99, passado esse período, nós fizemos um dia inteiro de adoração eucarística, esperando uma resposta de Deus mesmo acerca do início do caminho, do carisma e tudo mais. Nós ficamos em adoração durante um dia todo, né, na casa de uma senhora que ficava ali perto da Igreja da Consolação. Então nós ficamos ali os 10 dias sonhando muitas coisas. Éramos poucos, mas a gente sonhava grande. No dia da missa de fundação, foi um dia de retiro muito intenso, espiritualidade muito intensa. E aí a gente começou a missa de fundação no início da noite de Ano Novo. Foi aonde aconteceu aquela manifestação muito forte que nós entendemos que São Miguel assumiu a comunidade como patrono, porque a vela que estava no altar se derreteu e o formato da vela ficou exatamente como o formato de uma espada. Tinha em Atibaia um casal. Eles tinham este apartamento no terceiro andar, não? Era uma kitnet, e colocaram à disposição para nós esta kitnet para começar. Então começamos lá, não tinha nada. Eu estava vice-pároco na Consolação, então via todos os dias aqui e depois voltava na Consolação. E eles colocavam um tapete, um colchãozinho lá pequenino, e dormiam lá, confiantes plenamente na providência. E durante o dia íamos para visitar os pobres, lá na rua, na ponte lá da Praça da Sé. E ali os primeiros sonhos a gente começou a realizar na rua. Porque todos os dias a gente saía para as ruas, a gente queria saber como evangelizar o povo de rua, porque nós não sabíamos. Quem nos ensinou a evangelizar eles? Foram eles mesmos. No tempo de Jesus, pães e peixes multiplicados foram sinais de providência para um povo faminto e cansado. Na aliança, os pães e os peixes se multiplicam quando Deus dá o pouco, o muito, o essencial, o extraordinário. Quantas vezes a gente não tinha nada para comer em casa e as coisas chegavam. Então, para aquilo, era confirmação para nós que era a vontade de Deus aquilo. E a alegria que nós tínhamos no coração, a gente não desanimava com nada, mesmo se não tínhamos nada para comer. Deus nunca deixou que faltasse nada para a gente, porque Ele sabe que apesar do nosso pecado, das coisas que a gente faz errado, das nossas bobeiras, né? Uma coisa a gente tem o desejo de ser fiel a Ele, né? E do nosso sim para essa obra, não é para o Padre Antonello, não é para o Padre Henrique, não é hoje para o Padre Custódio, o nosso sim não é para homens, mas é para Deus. Nós éramos em 7, mas tinha todo o movimento, né, do grupo Arco-Íris e todo mundo, os amigos, né, que eram maravilhosos, eles entraram nessa com a gente. Me lembro até hoje que assim, as primeiras missões foram as missões da pastoral de rua, né? Saíam todos os missionários na época, né, os de vida e os de aliança juntos para evangelizar na rua. Então nós íamos à Praça da Sé, ao Vale do Anhangabaú, a vários locais para fazer essa evangelização sempre junto da arte. E foi importante assim, porque o nosso sim diário, o nosso sim pequenino, né? Pequenino, mas a comunidade, como o nosso sim sempre foi de muita alegria, de muita
de coração mesmo. A gente, como a gente falou, não pensava muito, ia fazendo, pronto. Falava, a gente ia fazendo. Isso fez com que também Deus nos desse tudo que a gente precisava. Caminho. Quem já não se questionou sobre qual caminho seguir diante da dor? Não existem caminhos fáceis quando o destino é a cura. No livro O Caminho da Cura Jesus, Padre Antonello nos convida a refletir sobre nossa jornada e, junto com ele, acharmos algumas respostas para a vida e os sofrimentos. Adquira através do site misericordia.com.br. Um dia, Jesus caminhando, viu Simão em cima de um barco e disse: "Vem e segue-me". Assim acontece com tantos que escutam o apelo de um Deus que quer precisar de auxílio para chegar a tantos corações desesperados. Aí começaram a chegar os pobres, né? A primeira a chegar foi a Sidoca, e foram chegando outras pessoas para serem acolhidas. No começo da comunidade, quando eu fui para lá, quem me acolheu foi o Nivaldo, fez um café para mim, eu fechadona, sentada lá esperando, né? Daí ele começou a se abrir comigo, começou a conversar comigo, eu comecei a se abrir com ele, conversando com ele. E daí viramos, graças a Deus, um grande irmão. Daí depois a Maria Paula para mim, que foi uma mãe, né, que me acolheu, não olhou para a minha miséria, não olhou para aquela Sidoca agressiva que eu era, sabe? Mas me acolhia sempre com amor. Eu tive uma infância meio conturbada, porque eu fui abandonado quando criança. Vivi em orfanatos, né? Para depois, com 11 anos, eu ser adotado. E nessa vida, né, de trabalho, estudo, escola, eu acabei conhecendo as drogas, né? Só que aconteceu algo interessante. Quando eu estava no auge da droga, os meus amigos foram até mim, que eu estava trabalhando no Ferro Velho, e fizeram a proposta, né? A gente conhece a comunidade, vai em casa. Engraçado que o pai dele falou assim para mim, assim, antes de eu entrar na casa dele, né? Ele falou: quero te fazer uma pergunta antes de você entrar em casa. Você aceita Deus na sua vida? Eu pensei, né? Com certeza, né? Aí ele falou: então a partir de hoje você vai ficar aqui dentro de casa, a gente conseguiu uma comunidade, vamos ver se consegue vaga para você, e você vai passar a fazer o tratamento lá. Só que o tratamento não é remédio, é Deus que vai curar. Minha vida era totalmente bagunçada, uma vida totalmente perdida, uma vida onde eu nunca pensava que ia me encontrar um dia numa vida nova. Porque passei muitas tribulações, muito sofrimento, né, nas ruas de São Paulo, na Praça da Sé. E eu pensava que nunca me ia encontrar com Deus. Cuidar dos nossos irmãos mais pobres materialmente, nós temos que dar tudo. Mas cuidar dos nossos irmãos também mais pobres espiritualmente, a gente também tem que se dar muito. Evangelizar para transformar. Foi assim que Dom Gil sintetizou o carisma da Aliança de Misericórdia. O evangelizado é transformado e se torna evangelizador. Mas há também os casos de pessoas que chegam até nós apenas para fazer o bem como voluntários, mas acabam sendo tocadas e têm suas vidas mudadas radicalmente. Eu não tive um contato assim muito espaçado, porque essa amiga, que ela era acompanhada pelo Padre Antonello na época, ela já sabia de mim, ela já conhecia o caminho que eu fazia, eu estava indo fazer o vocacional numa outra comunidade, ela já conhecia, sabia do desejo que eu tinha de viver em comunidade e tal, então aí ela me chamou. Conforme essa minha amiga ia falando para mim, né, Adriana, o nome dela, conforme ela ia falando, eu ia percebendo que era o que eu já tinha procurado, era o que eu estava atrás. Então, para mim não teve muito, estava assim, do que eu vou achar? Não, eu nasci para isso. Conforme ela ia contando o que ia acontecendo, então ela contou o que aconteceu em Atibaia, como foi, como que as coisas estavam correndo, ainda não tinha nada, mas era assim. Eu falava, não, é isso que eu quero viver, é aí que eu quero me doar, é assim que eu quero servir a igreja. Para me colocar à disposição, para fazer as coisas, sabe? Assim, eu me sentia como eu já estivesse na minha casa, como se a casa fosse feita para mim. As dificuldades eram grandes, não sempre faltava alguma coisa, às vezes o que tinha não dava, né? Então a gente sofria um pouco com isso também. Mas assim, não dava para parar, porque enquanto a gente não percebia a experiência da misericórdia no outro, eu não fazia na gente também. Quando eu entrei no Botuquara,
eu senti a minha vida mudar. Quando eu cheguei, não era um portão, era uma cancela, era uma cancela bem velhinha, né? E eu entrei com a Vivi e eu ouvi claramente a voz que dizia assim para mim: agora sim, agora eu posso fazer algo por você. Agora sim. Gente, eu fiquei assustada, olhei de um lado, olhei do outro, falei: o que, Vivi? Pô, não falei nada, Deusa. Eu entendi que foi Jesus falando diretamente ao meu coração naquele momento, né? Me recordo bem que na época eles tinham ali 9 ou foi 12 acolhidos. E naquele dia mesmo eu comecei a cortar cabelo dos meninos. Me lembro de tantos deles. Hoje, graças a Deus, ainda posso reencontrar alguns, né? Muito bom. Naquele primeiro dia eu só entendi uma coisa: Deus ia fazer a diferença na minha vida. Naquele dia eu entendi, minha vida mudou. Eu comecei então a vir na comunidade, a entender o que era a comunidade, qual era o projeto, qual era a ideia, a perceber um pouco desse carisma. De alguma forma, Deus colocou no meu sangue, o sangue, a aliança de misericórdia, esse carisma. Aprendemos com os missionários da comunidade, desde os mais velhos, Meire, Eveline, que marcaram a nossa vida, Luiz Fábio, né, hoje são padres, né, alguns assim, missionários que fizeram parte do nosso aprendizado a cada dia. Essa santa ousadia da evangelização, meu Deus do céu, quantas loucuras para evangelizar. O primeiro Talitacum no centro da cidade, né, cada um que viveu aquela experiência de fazer de tudo para todos para salvar pelo menos algum, mas de cabeça, vestido de palhaço na 25 de março, falei: quando que eu ia fazer isso na minha vida, que esperava fazer isso? De acolher as crianças, os pobres, as pessoas, e ver tudo aquilo acontecendo, fervilhando naquela Praça da Sé. Todas as vezes que nós íamos participar, a gente saía de lá inquieto, porque a sensação era que o Evangelho estava se fazendo vivo ali naquele lugar. Sim. Porque não era só o ensino da palavra, a palavra diz isso, mas sempre tinha como você vive isso, como você vai testemunhar isso, como é que você está fazendo isso. Isso incomodava, que mesmo tendo a caminhada na igreja, participando de grupo de oração, a palavra começou a ter um gosto diferente. Eu me lembrei que a palavra de Deus me ensina que temos que seguir a loucura de Deus e não a sabedoria humana. E que temos que verdadeiramente fazer da nossa vida uma aventura em que Deus possa nos surpreender. Uma aventura que nos leva a sair fora de nós, fora da nossa segurança. E sempre foi muito claro que o importante é cada um, de cada elo, né? Não importa se é o voluntário que vai uma vez por mês dar um dia para a aliança, né? O chamado que Deus tem para cada um, a gente tem que dar 100%. Isso para a gente é claro. Seja na comunidade de vida, seja na comunidade de aliança, seja dos amigos, dos benfeitores, dos voluntários, né? Essa é a graça. Ide é uma ordem que nem sempre é fácil cumprir. Para onde partir? Como ir? A quem ir? Aos pobres, material ou espiritualmente? Com eles, por eles e para eles. Aprendemos e fazemos acontecer a missão confiada a nós. Caminho. Quem já não se questionou sobre qual caminho seguir diante da dor? Não existem caminhos fáceis quando o destino é a cura. No livro O Caminho da Cura Jesus, Padre Antonello nos convida a refletir sobre nossa jornada e, junto com ele, acharmos algumas respostas para a vida e os sofrimentos. Adquira através do site misericordia.com.br. A simplicidade, o amor, a fraternidade, a providência. Esses são bons motivos para alguém se encantar com o carisma. Assim aconteceu com os primeiros irmãos, os primeiros anos de comunidade, que ajudaram a construir essa bonita história de evangelização. A aliança nasceu na cruz.
A aliança nasceu não tanto num entusiasmo carismático, como alguns pensam, mas nasceu numa fadiga, numa luta, num sofrimento grande. Mas eu sempre digo para os missionários, olha, a única coisa que eu posso prometer para vocês é a cruz. Quando um jovem vem para pedir de entrar na comunidade, eu digo, você quer a cruz? Então entra, você não vai sair amanhã mesmo, porque não tem evangelho sem cruz. Nesta cruz você encontrará uma potência extraordinária de ressurreição, mas na cruz. Esta obra de Deus não nasceu para captar pessoas para elas, para a obra, mas para trazer pessoas para Deus, e é esse o sonho, é esse o objetivo, é esse o desejo, e é essa a alegria. Acho que a aliança é a nossa salvação, né? Eu acho que a aliança é esse espaço onde a gente pôde caminhar durante esses anos e descobrir aquilo que verdadeiramente nós somos, né? Sempre foi um desejo meu, de ser aquilo que eternamente Deus sonhou para que eu seja, né? E a aliança nos deu as ferramentas, os instrumentos mesmo, para fazer esse percurso, para fazer esse caminho, né? Então acho que ao longo desses anos, por meio das formações todas recebidas, dos encontros de cura, dos direcionamentos que os padres sempre nos deram, né? Foram nos dando uma verdadeira dimensão de um filho, de uma filha tão amada, né? De um Deus que nos ama tanto e que eu precisava fazer um caminho de cura para poder ser aquilo que eternamente Deus sonhou e depois irradiar isso e expressar isso para o mundo. É o lugar que eu me sinto feliz e que eu não sei, eu espero que eu possa fazer com que outros também sejam. Né? Eu sinto que é esse o lugar. Para mim, a aliança é isso. Não tem outro nome, eu não consigo colocar de uma outra forma. Pode haver algum outro lugar? Acho que pode, mas eu ainda não sei não. Engraçado que uma vez o Padre Henrique, conversando comigo, ele falou assim, filho, eu sei que as pessoas muitas vezes não acreditam em você. Mas eu acredito, hoje eu sei, se não fosse aliança, eu talvez eu nem existiria como pessoa. Acho que a alegria dos nossos padres, acho que é o que nos alimenta, o que nos entusiasma, o que nos leva à frente. É o conseguir sonhar com eles, sonhar a aliança da misericórdia como eles sonham. Quando eles me contam que a Aliança da Misericórdia eles já sonhavam há 20 anos antes dela começar, isso nos diz que a Aliança da Misericórdia está apenas começando e que a história apenas está começando, que a gente ainda vai ser herança para aqueles que virão. E eu jamais iria imaginar que um dia eu ia conhecer a Aliança de Misericórdia. Jamais. Porque o vazio que tinha dentro de mim, eu me preenchi com as drogas. Me preenchi com as bebidas, com pessoas que realmente só é seu amigo quando você tem as coisas, né? Mas a aliança vem me mostrar que não é isso. A aliança realmente vem para os pequenininhos, para os pobres, para os oprimidos, para aqueles que ninguém quer olhar. Então, assim, olhando para a história da aliança, claro que a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai tendo algumas noções da vida, né? Às vezes a gente fala, se fosse agora começando a aliança desse jeito, muita coisa a gente iria fazer diferente. Mas acho que Deus permitiu tudo para que a aliança fosse hoje o que ela é, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus de ter feito parte do início da aliança, de ver essa obra nascendo, né? De estar junto do Padre Antonello, do Padre Henrique, da Maria Paula. Olhar para o carisma hoje, em todas as partes que ele está do Brasil, do mundo, olhar para tudo isso nos emociona porque nós vemos em cada
em cada pessoa, em cada missionário, em cada fragilidade. E agora nós estamos já, né, há 17 anos aí na comunidade, a gente já conviveu com bastante gente e você vai vendo a história de cada um e a gente olha para a nossa própria história e vê Deus se usando de ferramentas tão frágeis, de ferramentas tão debilitadas que somos nós, para uma ação que é muito maior. Que doei minha juventude, estou doando a minha fase adulta agora e faria tudo isso de novo. Porque acho que dar tudo para Deus em prol do outro vale a pena. Né? Não me arrependo de nada que fiz. Não me arrependo de nada e quero fazer muito mais, até que Deus me permita. Esperança é a certeza que cada missionário leva por onde passa, seja pela pregação, num abraço, pela música ou por um simples estar juntos. Gratidão é o sentimento que enche o coração de quem reconhece a grandeza de um Deus que quer precisar de mãos humanas para adentrar em tantas realidades. Como em Maria, também parte de cada um de nós o louvor ao Senhor que fez e continua fazendo maravilhas na história da Aliança de Misericórdia e tenho certeza que também na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.